Eu tava vendo um vídeo e nesse vídeo falava muito de ir na contramão. E tá aqui gravando um vídeo é muito ir na contramão. Me expor. E na verdade é engraçado, porque eu liguei a câmera e eu nem sei o que falar. Eu acho que talvez falar como eu tô super nervosa, apreensiva em estar aqui na câmera falando com sei lá quem e com medo de me expor, de exposição. Nossa, eu sou uma pessoa que detesta exposição, mas que cheguei numa fase da vida em que tudo tem me pedido para ir na contramão. Então, se eu tenho medo de exposição, vou me expor. É, eu tenho pensado muito ultimamente de que o mundo também é meu. E eu passei anos da minha vida tentando me moldar para caber, tentando ser perfeita de alguma forma, seja para ser aceita ou para ser entendida. E no final, só me abandonava, porque ia de encontro com os meus princípios, de encontro com os meus valores. E quando eu deixo de fazer aquilo que eu quero fazer, seja, sei lá, cantar para alguém ouvir, seja ligar a câmera e falar para pessoas, pensamentos, ideias, sei lá o quê. É uma forma de abandono, né? Eu tô me negligenciando, é negligência comigo mesmo, com o meu coração, talvez com propósito. E, para ser sincera, é muito difícil estar aqui falando isso. É muito difícil abrir a câmera e falar. E chega, eu tô me arrepiando. E eu acredito que o arrepio seja de nervoso. É, tô um pouco emocionada também. Acredito também que de nervoso. Porque são tantos porquês e questionamentos e medos de que do que as pessoas vão pensar, do que vão achar, o julgamento alheio e será que eu estou fazendo certo? E são tantos porquês que eu acho que eu passei a vida toda tentando achar os porquês e os porquês simplesmente não existem. Não tem um porquê. É isso. O mundo também é meu. Eu posso vir aqui, dar a cara a tapa, me expor, falar sobre o que eu penso e se tiver julgamento, é mais sobre a outra pessoa, né? Sobre expectativas alheias. E eu passei 31 anos da minha vida
tentando suprir expectativas alheias e sempre me deixando em segundo plano, como segunda opção. E eu cheguei numa fase da vida onde não me cabia mais ficar encolhida, me diminuir para caber. É, a caixa onde eu estava me colocando já não me cabia mais, porque mesmo que eu tentasse me diminuir, diminuir a minha voz, diminuir os meus pensamentos, diminuir os meus ideais, no fundo, alguma coisa ainda continuava crescendo em mim. A vontade de querer ser grande, a vontade de sonhar mais alto, e isso me fazia crescer, mesmo que encolhida, sabe? Então eu fui crescendo encolhida e teve uma hora que não dava mais, não cabia mais. E eu fui adoecendo, eu olhava no espelho e não me reconhecia, não sabia mais quem eu era. E foi quando eu decidi sair da caixa, quebrar a caixa, rasgar a caixa e, como as pessoas vivem dizendo por aí, queimar o barco, aprendendo a dizer não, aprendendo a impor limites. Não foi fácil. Não tem sido fácil. Eu acho não. Foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, porque eu parei de tentar agradar os outros e comecei a olhar para mim, a me agradar. E isso era como se eu estivesse brigando com ah, uma versão minha, sabe? Que sempre foi tão solícita, sempre muito empática, sempre dizendo sim, mesmo que aquilo me diminuísse ou que me fizesse não me enxergar mais, o que doesse, mesmo o sim que eu dizia era benéfico para o outro, mas prejudicial para mim. E eu continuava dizendo sim, porque parece que dizer sim para mim sempre foi muito mais difícil do que dizer sim para o outro. Porque dizer sim para mim é, por exemplo, ligar uma câmera e começar a falar com pessoas desconhecidas. Dizer sim para mim é ir atrás dos meus sonhos e mesmo que eu não veja possibilidades, não veja caminhos, é ter que construir a ponte até chegar nos meus sonhos. Dizer sim para mim é ter que abrir a porta da minha casa e ter que encarar o mundo. E eu, uma pessoa com muita profundidade em um mundo que está acostumado com poças rasas. É. Então dizer sim para mim sempre pareceu ser bem mais difícil, porque quando você começa a dizer sim para você e não para o outro, muitas pessoas vão embora, você começa a ficar sozinho, você precisa bancar a sua escolha. E chega um momento que não tem mais volta. Você fala assim, nossa, porque eu queimei o barco, vamos, vem cá, barco, deixa eu te reconstruir. Não tem mais barco.
Não tem mais máscara, a máscara que talvez você usou por anos e desde quando você entendeu como pessoa, você usa uma máscara para caber, uma máscara para se sentir aceito, uma máscara às vezes não de forma proposital, mas uma máscara que você precisou colocar porque quando você tentou ser você, foi reprimido de alguma forma e teve uma hora que a máscara pesou e você começou a tentar e falar, não, quem sou eu? Quem sou eu por trás dessa máscara? E quando você começa a tirar a máscara, quando você começa a buscar o autoconhecimento, quem sou eu, por que eu penso assim, por que ajo dessa forma, de onde vem isso, é um lugar que não tem mais volta. Não tem como colocar a máscara de volta, porque a máscara você não tira de uma forma completa, vai quebrando pedacinhos, você vai começando a entender por que você pensa daquela forma, quebra um pedacinho da máscara, você vai começando a dizer não para não precisar mais caber em lugares onde você não cabe, você tira um outro pedaço da máscara e vai quebrando em migalhas, em pedaços e chega uma hora que você às vezes se assusta com o que você vê, com o que você com o que tem ali por trás da máscara, porque também você começa a entender que não é só luz, é sombra também. Existem sombras e às vezes olhar para as sombras dói. Quando você olha para a sombra, não tem mais como voltar. Você precisa continuar olhando, precisa continuar integrando as sombras e você quer pegar a máscara e colocar novamente, mas não tem mais máscara. Você precisa bancar o desconforto. E nesse momento eu me encontro agora, assim, sabe? Muitas das vezes feliz e caramba, que delícia ser eu, sem essa máscara maldita, sem essa caixa que eu entrei e fiquei por anos, 30 anos dentro da caixa. E tem horas que eu falo assim, pra que eu fui inventar de sair dessa caixa, tirar essa máscara? Porque não é só leve, não é só bonitinho, é pesado, é doloroso, muitas das vezes bem solitário, mas satisfatório. A satisfação é maior, é você começar a se pertencer. Você se sente pertencente de você mesmo. Você fala assim, nossa, então eu sou dessa forma. Então essa sou eu, esse sou eu. Talvez eu esteja aqui falando nada com nada. Ai, talvez eu olhe esse vídeo anos na frente e fale assim, meu Deus, tô falando nada com nada. Ou amanhã. Mas, sei lá, eu precisava começar a ir na contramão. Eu precisava. Faz parte. Está fazendo parte do processo de sair da caixa. Mesmo que seja desconfortável. Mesmo que seja. Eu olhei agora ali o tempo do vídeo 15:15. Mesmo que seja doloroso, solitário, vale a pena sair da caixa. Vale a pena queimar o barco.
Vale a pena dizer não, porque quando você diz não para o outro, você está dizendo sim para você. Quando você diz não para o outro que estava ali acostumado a sugar sua energia, acostumado a ter você disponível o tempo inteiro, você começa a dizer sim para você. E talvez uma, uma vozinha, alguma coisa dentro fale assim, não, vamos dizer sim, porque a gente se acostuma, né? Em querer agradar o outro, em querer estar disponível para o outro. E eu lembrei de uma música de Baco, que é. Será que não é uma forma de barganhar amor, barganhar afeto? Tá disponível para o outro não ir embora, mas por mais que você diga sim para o outro, você pode dizer sim infinitamente, infinitamente, infinitamente sim. O outro ainda pode ir embora. E sabe a pessoa que nunca vai embora? A pessoa que jamais vai te abandonar? Você. É a pessoa que quando você deita a cabeça no travesseiro, tá lá. É você. A sua consciência, os seus pensamentos. E quando você começa a se acolher, em dizer não e se priorizar, por mais que doa, e aí vai ter que ser um processo de. Eu lembro que teve uma vez que eu disse não para uma pessoa que eu chorei a noite toda. Eu acordei o outro dia muito mal, cansada por ter dito não. Eu estava cansada de dizer sim o tempo todo, porque se eu dissesse sim, eu estava me negligenciando e eu disse não. Só que eu chorei por dizer não, porque o não foi muito difícil ter dito. Era uma pessoa que eu amava muito, eu não queria dizer não para a pessoa. E aí eu passei o dia muito mal, mas no final do dia, quando eu parei para olhar a situação assim, eu falei assim, nossa, que bom que eu disse não. Porque se eu dissesse sim, eu estaria mal por ter dito sim, por ter me negligenciado. E teve a dor do não, mas no fundo eu estou muito bem porque eu não me abandonei, eu fui coerente comigo mesmo, sabe? E quando você diz o não, pode parecer grosseria, pode parecer abandono do outro, e no fundo você doa, no fundo a sua criança interior fale, se desespere porque ela não quer que diga não, porque talvez essa forma de dizer sim é essa questão, né, de ter afeto, de ter amor ali, mas a única pessoa que pode te amar incondicionalmente é você mesmo. É a única pessoa que não deve se abandonar. É você mesmo. Para quando você colocar a cabeça no travesseiro ou quando você estiver sozinho ali, sem ninguém, você saber que você tem você, tá bom? Acho que é isso. Não sei.